Olá, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Laura, me dá um ok se a minha voz estiver boa. Tudo bem, muito bom. Bom, prazer, muito obrigada pela presença de todos. Eu me chamo Juliana Carnaval, estou aqui em nome da Fundação Dom Cabral, uma escola de negócios brasileira, e estou aqui para apresentar um painel cujo tema é o desenvolvimento de competências para o fortalecimento do papel do Estado. E como todos os painéis, nós temos 3 apresentações. A primeira apresentação, nós teremos 2 representantes também da Fundação Dom Cabral, a Denise Leite, que é a diretora de projetos da Fundação Dom Cabral, e o Paulo Almeida, que é nosso professor integral também da Fundação Dom Cabral. E o tema que eles vão abordar é liderança adaptativa. Por que praticá-la no setor público? Em seguida, a gente tem uma apresentação que seria feita pelo senhor Hector Mazei. Parece que ele teve um imprevisto e vai ter um substituto na apresentação, depois da Denise. E, por fim, eu farei a minha apresentação com foco no RH estratégico. Então, eu acho que eu posso passar a palavra para a primeira apresentação. Denise, muito bem-vinda, obrigada. Muito obrigada, Juliana Carnaval. É uma satisfação retornar ao Congresso Internacional do CLAD nessa 26ª edição, né? E trazendo aqui um tema muito caro para o setor público, né? O tema da relevância da liderança adaptativa dentro do setor público, nas organizações públicas. Então, esse é um tema que trabalhamos aí a 4 mãos, eu e o professor, mestre doutor Paulo Almeida, com o qual tenho a satisfação aqui de compartilhar esse painel e dividir um pouco desses aprendizados com vocês. Eu vou, para ter certeza aqui que a gente está... Vocês já conseguem ver minha tela, né? Sim. Eu só não estou conseguindo passar. Ah, tá bom. Eu acho que eu vou ter que deixar aqui. Bom, vocês conseguem ver essa fotografia? Está passando, Denise. Perfeito. Maravilha, Paulo, muito obrigada. Então, eu queria iniciar, assim, de largada, trazendo essa imagem belíssima do nosso campus FDC em Nova Lima, né? Uma cidade mineira, sede aí do nosso campus Fundação Dom Cabral. E esse ano, especialmente, celebrando os 45 anos de início das suas atividades, esse campus, especialmente, há 20 anos de inauguração, e trazendo aí para vocês esse propósito de renovação do conhecimento, né? Essa responsabilidade da Fundação Dom Cabral em transformar indivíduos, transformar as organizações e, por que não, a sociedade, por meio de soluções educacionais. Então, a Fundação Dom Cabral, que é uma das 10 melhores e maiores escolas do mundo, assume esse compromisso de ser também uma das melhores escolas para o mundo. E com esse desafio, e já nesse contexto de transformações, conturbações e acelerações, nós trazemos aqui o conceito do BANI, né? Um acrônimo de algumas palavras que em inglês, traduzidas para o português, trazem aí o conceito da fragilidade, da ansiedade, da não linearidade e da incompreensão, né? Para expressar esse contexto BANI dentro desse momento, desse contexto, né, de transformações e acelerações, onde a impermanência ela é de fato marcante, as pessoas afloram um sentimento de medo, né, dessas diferentes perdas, a perda de um parente querido, de um amigo, de um emprego, de um negócio, enfim, são vários sentimentos de perda, atrelado aí a uma ansiedade muito grande pelo que está por vir, né? Então, essa imprevisibilidade constante e a não linearidade que trata aí, ou que traz como marca registrada, essa desconexão entre causa e efeito. E, além disso, como se isso tudo já não bastasse, o excesso de informações, o volume, a frequência e a velocidade
com que nós somos impactados por diversos tipos de informações, colocando as pessoas, colocando-nos, né, em algumas situações, muitas vezes de paralisia, sem saber o que fazer, sem saber como agir e por onde caminhar e avançar. Então, nesse contexto BANI, as competências comportamentais, algumas delas, e eu citaria aqui três, destacaria aqui três: a resiliência, a flexibilidade e a adaptabilidade, elas ficam mais evidenciadas e eu diria que acabam também por provocar uma ruptura nesse repensar da jornada dos indivíduos e das organizações. Muito bem. O mundo mais complexo, ele requer, sem dúvida nenhuma, um novo tipo de mindset, né? Esse mindset mais baseado na cooperação, na colaboração, na construção de elos de confiança mútua e no aprendizado constante, né? O conceito do lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida. Então, líderes com maior capacidade adaptativa costumam apresentar também uma postura mais protagonista. Eles estão abertos às mudanças, com mais disposição de aprender, de se adaptar a esse mundo mais conectado, hiperconectado, né? No qual exige-se a todo momento e de todos mais agilidade, uma capacidade de inovação, né? Um aprendizado constante, novamente a gente trazendo aqui a questão do aprendizado, e a formação das redes de colaboração. Muito bem. Essa semana eu estava em sala de aula e a professora Rosângela Pedrosa, professora da Fundação Dom Cabral, trouxe essa frase, eu achei ela de extrema profundidade, uma reflexão muito intensa para o conceito da liderança, né, que a gente traz aqui para o líder adaptativo. Ela diz o seguinte, né, o líder adaptativo é aquele que conecta corações com uma obra a ser construída. Então, é aquele indivíduo que constrói novas respostas, mas ele não quer fazer isso sozinho, ele quer fazer isso com a sua equipe, ele quer trazer a inteligência humana, a inteligência coletiva para produzir para fazer junto. Então, o líder adaptativo é um construtor do futuro, né? É um mobilizador de equipes que está de prontidão para solucionar os problemas, ou aqui chamado, né, dos desafios adaptativos. Bom, trazendo o foco, a lente, para o contexto do setor público, né, a liderança adaptativa ela vai determinar quais são, de fato, aquelas atividades que nós devemos e podemos manter dentro das nossas organizações, das nossas áreas de atuação, mas também ela traz ali um trade-off, quais são aquelas que nós precisamos e devemos adaptar e transformar. Então, é o desenvolvimento aí, o estímulo ao desenvolvimento de novas práticas, alinhando as pessoas para que tragam resultados de execução mais eficientes e mais eficazes. Então, essa capacidade de facilitar essa integração das novas atividades com as antigas, né? Sem depreciar, sem deixar de lado o que já é bem feito. Então, fazer essa conexão, essa integração. E por isso, sem dúvida nenhuma, a relevância dessa liderança adaptativa em motivar também nas suas equipes a se desenvolverem, a adotarem novas competências, ao autodesenvolvimento, tá? E quais são, então, os principais desafios dessa liderança, da liderança adaptativa? Os líderes, eles têm que ter aí, de novo, uma postura protagonista, de fato, uma postura muito protagonista e orientada para as estratégias que vão, de fato, favorecer uma transformação frente às mudanças desse contexto que se exige. Eles vão estimular, motivar o desenvolvimento dos times para que a gente crie, nesse contexto, né, times de envergadura, né, com competências de envergadura e que consigam aí promover, com essas competências desenvolvidas, promovam também o desenvolvimento econômico, social e sustentável da sociedade, para que, ao final, o que a gente quer, de fato, é a criação de maior valor público para
o Brasil. Bom, e aí a gente traz para vocês aqui, a gente compartilha alguns nortes para desenvolver, né, nortear e desenvolver esse líder do futuro, frente a essa velocidade dessas mudanças, como eu disse, a instabilidade, enfim. Então, nós temos aí 4 grandes temas: a liderança distribuída, a liderança ágil, aquela liderança que inspira confiança e a ambidestria. Então, eu vou passar por cada uma dessas lideranças, começando aqui pela liderança distribuída, que é aquela liderança que ela está dispersa em múltiplos líderes, né, ao longo da organização, seja em posição formal ou informal, absolutamente diferente da liderança de controle, de comando e controle, né? São líderes que transitam com muita fluência nas incertezas do futuro, eles envolvem práticas de fato colaborativas, né, mais abertas, descentralizadas. Então, eles têm uma capacidade de mobilização dessa inteligência coletiva muito grande e conseguem extrair do seu time, dos seus funcionários, parceiros e até do cidadão, o que eles têm, o que eles trazem de melhor. Então, nesse conceito da liderança distribuída, abre-se espaço para que as pessoas se sintam absolutamente confortáveis e confiantes de compartilhar informações importantes, proporcionar aí o desenvolvimento de elos de confiança, né? E promover, sem dúvida nenhuma, um engajamento, tanto interno quanto externo. O outro conceito que a gente traz aqui é o da liderança ágil, que, na minha visão, é uma competência desafiadora, muito desafiadora dentro de qualquer organização, mas especialmente no setor público, né? Porque ela propõe aí liderar times ágeis e reduzir, sempre que possível, obviamente, né, aqueles entraves, as burocracias, para que a gente responda com agilidade, com celeridade às mudanças. Capacitar ou capitalizar, né, o poder dos grupos, com foco sempre no aprendizado. Então, um líder ágil, ele precisa de um mindset de crescimento, né? O foco constante no aprendizado, ter consciência que aprender, desaprender, reaprender, vira mantra, né, dentro das organizações ágeis. Então, elas instigam os indivíduos a um propósito comum, absolutamente conectado ao propósito da organização. E as organizações ágeis, então, elas combinam velocidade, adaptabilidade com estabilidade e eficiência, né? Então, com um time de moral aumentada, cresce também o empoderamento, né, e a habilidade dessas pessoas a lidar com as mudanças. Um outro tema aqui que a gente traz é a liderança que inspira confiança, né? Os relacionamentos baseados em confiança, sem dúvida nenhuma, facilitam uma comunicação mais aberta, né? Um espírito mais cooperativo e colaborativo entre as pessoas. Ele contribui com fatores que aumentam tanto a efetividade individual quanto coletiva. A confiança, gente, ela promove pessoas e equipes com alta prontidão para agir, né? E aqueles líderes que conseguem, de fato, inspirar confiança, eles criam aí um caminho, uma estrada pavimentada para aumentar a performance dessas pessoas, que inspiram mais comprometimento, né? Que inspiram maior satisfação dessas pessoas com o seu trabalho, com as suas atividades. Na minha visão, a confiança ela é um vínculo vital que une líderes e seguidores, né? Portanto, a construção da confiança ela vai garantir redução de burocracia nas atividades do dia a dia, um aumento da coesão interna e, sem dúvida nenhuma, um maior engajamento, comprometimento das pessoas com os desafios frente às mudanças. E, por fim, não menos importante, né, a gente traz aqui o contexto da liderança ambidestra, né, porque frente à complexidade do nosso mundo organizacional contemporâneo, nós temos aí a necessidade constante do líder lidar com paradoxos. Então, a gestão ambidestra, ou ambidestria, ela é um caminho intermediário e talvez equilibrado, né,
no qual os líderes são, de fato, capazes de lidar com os paradoxos assim de forma constante e, ao mesmo tempo, se adaptando de maneira equilibrada e trazendo aí também seus posicionamentos e tomadas de decisão de forma mais equilibrada. Numa sociedade, né, cada vez mais heterogênea, mais inclusiva, mais democrática, eu acredito que as motivações das pessoas elas são muito diferentes. Lidar com isso exige aí uma habilidade muito grande, uma forte habilidade mesmo para equilibrar esses diferentes interesses. E aqui a gente traz alguns tipos de paradoxos nesse mundo organizacional, né? A começar pelo paradoxo estratégico, no qual há aqui uma demanda, por exemplo, né, numa organização privada, uma demanda de crescimento e rentabilidade e que pode ser conflitante com o compromisso socioambiental. O paradoxo de aprendizado, que traz o desafio de utilizar e refinar o conhecimento já instalado, né, já presente na organização, existente na organização, mas, por outro lado, buscar novos conhecimentos, nova oxigenação, uma nova visão trazida de fora. O paradoxo de organização, aí são aqueles conflitos entre centralizo ou empodero, padronizo ou flexibilizo. E, por fim, o paradoxo de liderança, que traz essa questão dos conflitos também entre competir ou colaborar, uma tomada de decisão individual ou compartilhada. Então, nesse contexto, nós evoluímos para uma pesquisa, e nesse momento eu passo a palavra para o professor Paulo Almeida, que vai dar continuidade com você. Obrigado, Denise. Brilhante, maravilhoso. Foi exatamente isso. Agora, deixa eu ver, compartilhar a tela. Como é que eu compartilho aqui nessa... Compartilhar mais. Mas aí tem arquivo de vídeo ao compartilhar a tela, não é? Escolhe a janela e aí janela. você consegue ver os arquivos. Beleza. E aí essa aqui? Denise, está compartilhando? Oi? Denise? Não, ainda não. Você... Agora sim. Helena. Então, na pesquisa que nós tivemos a oportunidade de aplicar na Fundação Dom Cabral, estruturada pela Denise e por mim, nós fomos, de fato, com foco no setor público, a avaliar essa dimensão de liderança adaptativa a que nós juntamos aquilo que nós acreditamos ser um desafio, que é o da maturidade digital das nossas lideranças aqui no Brasil, em organizações públicas. Então, nós trouxemos para essa nossa pesquisa questões como a inovação, o crescimento, a agilidade e também essa capacidade de liderança no digital. Foi uma pesquisa, de fato, que foi, eu diria, bastante bem sucedida, porque, na verdade, nós fizemos uma aplicação rápida em 3 semanas e tivemos 251 respostas, considerando que ela foi aplicada a toda a nossa base de dados na Fundação Dom Cabral, que inclui 14.520 organizações públicas. Então, a nossa taxa de respostas foi bastante significativa e representativa. Nós analisamos, então, essas 6 grandes dimensões: mindset das lideranças no contexto do mundo BANI, que a Denise já enquadrou, o grau de alinhamento dessas lideranças para uma estratégia digital nas organizações públicas brasileiras. Depois quisemos entender como é que está o grau de alinhamento com o estilo de liderança mais adaptado ao mundo BANI e ao mundo 5.0. Entender uma outra competência, onde é que estão os gaps eventuais nessa competência, desse alinhamento de uma liderança distribuída em ecossistemas. Depois também, quanto é que as lideranças elas estão prontas nas organizações públicas brasileiras para o mundo BANI, e depois também quanto é que elas estão alinhadas com a inovação e com a mudança. Aí nós tivemos aí, depois temos aí esses resultados de que
esse gráfico aqui, ele é uma síntese para cada uma dessas dimensões. Mas olhando aqui no detalhe, nós encontramos, e esse é um ponto certamente importante quando olhamos para todas as lideranças das organizações públicas no Brasil, encontramos uma tendência ainda para um mindset fixo. Então, esse é claramente um ponto de trabalho que nós temos desenvolvido bastante na Fundação Dom Cabral em estudos futuros, que é essa passagem, essa virada, a criação de programas de desenvolvimento das lideranças das organizações públicas que ajudem a essa passagem para um mindset de crescimento, de um fixo para um crescimento. Também encontramos ainda uma relativa baixa maturidade digital. Então, questões de digitalização, de inovação e de estratégia digital mais clara e incorporada nas práticas das organizações públicas brasileiras foi um outro ponto que nós encontramos como a necessidade de desenvolvimento. Aqui, na liderança responsiva e relacional, de fato, nós encontramos agora aí já um valor, vamos dizer assim, mais próximo daquilo que é um perfil, globalmente falando, de uma liderança mais adaptada aos desafios do mundo urbano e contemporâneo, então, mais próxima dessa liderança relacional e que estimula a autonomia, a possibilidade de aprender e de errar e de ter uma leitura mais sistémica do negócio. Já, quando isto olho na perspectiva da liderança, já quando olhamos para a liderança enquadrada em ecossistemas, aí ainda encontramos também nas organizações públicas brasileiras muitos silos, portanto, muitos lugares na organização que não se conectam e um estilo de liderança muito próximo dessa abordagem ainda há silos. Portanto, esse é um outro desafio aqui para nós trabalharmos em conjunto com as lideranças das organizações públicas Fundação Dom Cabral. Finalmente, aqui, relativamente à prontidão e à capacidade de resposta, encontramos uma média, na média, características significativas de lideranças que são capazes já de cooperar e com alguma resiliência, mas quando nós olhamos, vamos dizer assim, para aquilo que é essa capacidade de se afastar, como a Denise trouxe, que é essa última dimensão da prontidão das lideranças, essa capacidade das lideranças se afastarem de um modelo de comando e controle e passarem para um modelo mais cooperativo e mais distribuído, aí ainda encontramos, na nossa pesquisa, as lideranças das organizações públicas brasileiras como próximas ainda desse modelo do comando e do controle, como depois está aí nesse gráfico que vamos deixar nos materiais. Então, algumas conclusões a que nós chegamos. A prática da liderança adaptativa, de fato, é urgente, é uma competência que nós temos que desenvolver, porque esses são os líderes que, de fato, se afastam, e esse é o modelo, não é, para o novo mundo, do comando e controle, e têm essa capacidade de se adaptar. Ter nos nossos programas da Fundação, ter presente que é uma necessidade nas lideranças das organizações públicas no Brasil de mudarem de um mindset fixo para um mindset de conhecimento, de trabalharem essa capacidade de mobilização. Há ainda um grau considerável na gestão pública do Brasil de desalinhamento, de falta de alinhamento entre digitalização e inovação. Aí temos também um outro desafio, um desafio também de avaliar essa implementação. Precisamos, de facto, de programas e de abordagens que ajudem as lideranças da gestão pública, das organizações públicas no Brasil, a se orientarem mais para as necessidades dos cidadãos. Trabalhar muito, para além da questão da virada do mindset fixo para o mindset de crescimento, essa quebra de silos e a comunicação, outro gap que nós encontramos no nosso estudo. Portanto, essa necessidade de promover mecanismos de troca de informação e de compartilhamento, e também de promover, junto
das organizações públicas do Brasil, quando a gente fala de liderança, não é? Que é a base e o pilar de todo o relacionamento e de todo o desenvolvimento, uma visão mais sistêmica e integradora e, portanto, que ajude a levar a cultura do setor público brasileiro para a agilidade nos processos de aprendizado e de tomada de decisão, não é? Recordando, não é, com essa brincadeira que a Denise e eu deixámos aqui, que líderes comprometidos são aqueles que têm que ter essa capacidade para transformar organizações públicas e a sociedade. Então, na verdade, a gente deve esperar ser a mudança que cada um de nós quer ver nas nossas organizações e no mundo, que é como está essa brincadeira que está aí. Então, gente, obrigado, muitas graças, Denise e Paulo, a gente agradece a vossa atenção. Juliana, obrigado também pelo tempo. Muito obrigada, Denise, Paulo, foi muito, muito interessante. Eu acho, agora eu queria apresentar o Pablo Palmas e o Christian Zanzini, que são os próximos apresentadores, certo? Eles vão apresentar o tema Estratégias de Formação e Capacitação para a Construção de um Estado 4.0. Sejam muito bem-vindos e vocês têm aproximadamente 30 minutos, por favor. Buenas, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer estar hoy presentes aquí de forma virtual. Nos quedamos con las ganas, por algunos compromisos que se cruzaban y no pudimos dejar. En primer lugar, la presentación iba a estar a cargo de Héctor Macei. Héctor, por un contratiempo hoy no pudo estar, así que, luego le compartiremos esta presentación. Y presento a Pablo Palumbo, con quienes estuvimos escribiendo, y Christian Zanzini escribiendo junto a Héctor Macei, desarrollando esta investigación, ¿no? que la empezamos a trabajar. Me gusta contar un poco cómo surge esto, que la empezamos a trabajar allá por 2020, año de la pandemia, en donde todas y todos nos encontramos con un escenario absolutamente novedoso, impensado, incómodo, pero que hoy, visto en el tiempo, en algunos aspectos nos ha dado algún empujón, más allá de todo lo triste que eso implica, a nivel salud, a nivel sanitario, la tristeza que trajo y trae aún la pandemia. Nos ha dado un empujón desde el punto de vista digital y nos ha obligado a que primero descubramos o pongamos sobre la mesa distintos problemas que venimos arrastrando hace tiempo desde todo el continente, como lo es la brecha digital, un tema que nos preocupa muchísimo y que tenemos que trabajar fuertemente desde todos los estados y organizaciones públicas y privadas para que eso se cierre. Y además también lo que puso a prueba fue la capacidad de respuesta del Estado. Los estados han tenido que moverse rápidamente en un contexto de incertidumbre con los recursos humanos que tenía disponibles. No tuvo tiempo de formar, no tuvo tiempo de planificar. En la incertidumbre no se puede planificar, tal vez algún recorrido muy corto. Entonces, hemos todos descubierto o hemos comprobado algunas habilidades que ya sabíamos que existían y que, efectivamente hoy están, como decía, sobre la mesa. Bueno, primero, antes que nada, felicitar a los anteriores panelistas por el tema que trataron y la investigación que han llevado adelante, que tiene muchos puntos en común, lógicamente, dado que compartimos este panel, y también para entender qué está sucediendo en toda la región al respecto, ¿sí? Y en este trabajo en particular, como dice ahí la pregunta, si nos preguntamos si estamos yendo hacia un estado 4.0, eso es como lo que tal vez engloba y enmarca todo el trabajo. Nosotros ya voy a hacer un spoiler, sobre qué consideramos nosotros o qué esperamos de un estado 4.0, y nosotros esperamos un estado 4.0 que, en definitiva,
no exista jamás, o sea, que siga siendo una utopía y que siga estando allí para permitirnos a nosotros trabajar con la mirada puesta ahí, pero entendiendo, y ahora luego lo vamos a explicar bien, por qué un Estado 4.0 no debería ocurrir, y básicamente, y acaba el spoiler, y es porque la responsabilidad política, la responsabilidad de la gente, digamos, los responsables representantes del pueblo y los funcionarios y funcionarias en los distintos niveles de gobierno, es una responsabilidad, bueno, indelegable, y que no podemos delegarla hoy a la toma de decisiones automatizadas por más algoritmo que construyamos, sino que tenemos que seguir tutelándolo y tenemos que seguir conduciendo ese proceso. Seguramente mejoremos mucho de acá a algunos años en la toma de decisiones gracias a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático, pero la supervisión humana para ir corrigiendo los sesgos que se puedan llegar a ir dando tiene que estar siempre presente, y por eso no vamos a llegar a lo que nosotros luego definiremos como Estado 4.0, ¿sí? La utopía del Estado 4.0, ¿sí? Pero sí nos sirve para entonces hacer todo este recorrido que hicimos, y fue básicamente preguntarnos sobre la capacitación de los agentes de la Administración Pública Nacional de Argentina, ¿sí? Si efectivamente el Estado estaba brindando soluciones y capacitaciones para sus empleadas y empleados, sus trabajadoras y trabajadores, de manera y en el sentido que nosotros entendemos, con las habilidades que tienen que tener para liderar la transformación digital en este contexto disruptivo de incertidumbre que trajo la crisis de COVID. Permiso, ahí voy ya con la presentación. Y acá Pablo y Cristian, nosotros vamos a hacer una presentación totalmente desarticulada, en donde nosotros venimos trabajando mucho en capacitaciones junto a Cristian y Pablo, así que las proponemos más como un diálogo de cara a la comunidad y para quienes nos estén oyendo en este momento. Y para retomar el hilo conductor de todo esto, ¿sí? Cuando el INAP nos solicita que hagamos una investigación sobre, nos pregunta, ¿estamos bien parados? ¿Estamos yendo bien con las capacitaciones que estamos brindando para poder llegar a digamos, liderar la transformación digital del Estado o no? ¿Estamos haciendo algo mal? Bueno, entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son las nuevas habilidades que necesita la gestión pública, los gestores públicos, para transitar esta transformación digital y liderarla, ¿no? Entonces, este contexto social impredecible, contexto económico, sanitario, etcétera, que puede ir cambiando y que tan rápidamente se avecina, nos obliga a repensarnos, ¿no? Y ahí, Pablo, si querés te cedo la palabra para que nos cuentes cómo estructuramos la investigación y qué planteamos, ¿no? Estas habilidades hard y soft que nosotros planteamos como necesarias en todas las trabajadoras y trabajadores del Estado. Buenísimo, gracias, Pablo. Sí, efectivamente hay que partir como de este contexto, entrando una cuarta revolución industrial en un contexto totalmente disruptivo, donde la incertidumbre va en aumento, ¿sí? Y el Estado tiene que anticiparse, regular, mejorar sus capacidades como para poder tratar de lidiar con esta incertidumbre, ¿no? Digamos, y no es algo abstracto, digamos, lo vimos, lo estamos viendo quizás en la crisis sanitaria del COVID, ¿no? De un día para el otro hay aislamiento preventivo para toda la ciudadanía, las cosas como las veníamos haciendo las teníamos que empezar a hacer desde casa, digamos, hay una serie de transformaciones y esto probablemente continúe. ¿Por qué? Porque hay transformaciones a nivel de cambio climático, conflictos bélicos, que obligan a los estados a estar preparados o la misma incorporación de la tecnología, ¿no? Pensemos en las tecnologías disruptivas como Internet de las Cosas, Big Data, inteligencia artificial, robótica, digamos, que van a poner al Estado ante esta necesidad de fortalecer algunas capacidades burocráticas que le permitan anticiparse, regular, liderar, lidiar también, tratar de moderar los efectos que van a tener estos cambios que tan disruptivamente van surgiendo. Bueno, entonces, la pregunta, como decía Pablo, la pregunta de investigación es ¿qué capacidades necesitan los funcionarios y funcionarias de la administración pública? En nuestro caso está centrado en el caso argentino y en la administración pública nacional. En el caso argentino, al ser un país federal,
tiene administraciones municipales y provinciales, pero nos quedamos con el nivel nacional, ¿no? Que es un proceso que a nivel internacional, todo lo que es el paradigma de gobierno abierto y demás, lo han liderado los gobiernos nacionales y han impulsado hacia los gobiernos subnacionales algunos programas y mejoras en este sentido. Entonces, a nivel nacional, ¿qué habilidades necesitan? ¿Qué competencias hay que fortalecer desde el Estado para que los funcionarios y funcionarias puedan adaptarse, tener estos enfoques de trabajo más adaptativos que permitan inmediatez, agilidad? Bueno, ahí encontramos que por supuesto están las habilidades hard, ¿no? Las duras, competencias, conocimientos profesionales, técnicos, las soluciones digitales, por ejemplo, necesitamos programadores, necesitamos software, sí, perfecto, eso está claro, creo que eso, y en distintas oficinas vamos a necesitar competencias de distintas índoles, ¿no? Distintas funciones. Entonces, hay distintas competencias técnico-profesionales que esas van a seguir siendo necesarias. Y en la tecnología las tenemos identificadas y las asociamos mucho en la incorporación de tecnología del Estado a estas capacidades duras, ¿no? A saber programar, a tener conocimiento del uso de determinadas TICs, algunas tecnologías. Bueno, pero ojo, porque también necesitamos, y quizás mucho más, algunas habilidades soft o algunas habilidades blandas. Estos enfoques, como decía, de adaptación rápida, de agilidad, de una respuesta rápida. Bueno, para eso necesitamos buena comunicación, necesitamos trabajo en equipo, relaciones interpersonales, necesitamos esta idea de aprendizaje continuo. Si lo que estamos diciendo es que las cosas como las hacíamos hoy, de repente mañana las vamos a hacer de manera totalmente distinta, necesitamos volver a aprender cómo vamos a hacer las cosas. Entonces, empezar a hacer este cambio paradigmático de pensar más en estas habilidades de aprendizaje continuo, de trabajo en equipo, de involucramiento de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, de la colaboración, ¿sí? Incluso de la integración, de la integridad y la vocación por el servicio civil, ¿no? El compromiso y el involucramiento de los funcionarios y funcionarias para plantear soluciones alternativas, soluciones a problemas viejos y a problemas nuevos que van a ir apareciendo. Entonces, las cosas como las hacíamos van a ir cambiando. Bueno, pensemos soluciones nuevas, pensemos todos juntos en equipo, pensemos colaborativamente, involucremos también democráticamente para fortalecer las instituciones a los ciudadanos, ¿sí? Entonces, las relaciones interpersonales, la comunicación, esto se vio durante la pandemia, ¿no? Que empezamos a utilizar mucho de nuestras herramientas personales para trabajar desde casa. Entonces, ¿cuándo se puede enviar un mensaje? No sé, los domingos, capaz ese día, no. Entonces, hay cosas de ese tacto, esa comunicación interpersonal, esas relaciones que se van perdiendo a través de estos servicios tecnológicos o este involucramiento de la tecnología, ese contacto humano. Bueno, es necesario recuperarlo para mejorar las capacidades que tiene el Estado y los funcionarios y funcionarias que participan en el Estado, que van a liderar este proceso de cambio tecnológico, esta transformación tecnológica, ¿no? Entonces, ya empezamos a situar en nuestra hipótesis que no es solamente capacitarlos en el uso de las tecnologías, estas habilidades hard, las competencias técnicas específicas, sino también en estas habilidades más blandas de cómo trabajar, de formas de trabajo, de innovación en las formas de trabajo que impliquen agilidad, flexibilidad, colaboración, ¿sí? Este es el problema, la pregunta, la hipótesis. Si querés pasar, Pablo, lo que hacemos es una discusión teórica, ¿no? Seguimos pregunta y nuestra respuesta tentativa a partir de discutir, bueno, ¿qué se está hablando sobre esto? ¿Qué se está diciendo? Hay distintas formas de entrarle a la formación y a las habilidades y competencias que tienen los funcionarios y funcionarias. Bueno, en primer lugar, pensemos, y creo que Pablo lo adelantaba un poco, ¿qué tipo de Estado estamos avanzando? ¿En qué tipo de Estado estamos ingresando, ¿no? Si tenemos claro, hay un Estado analógico, el Estado 1.0, si se quiere, un Estado vinculado al papel de hace varios años atrás. Bueno, tenemos otro Estado que fue incorporando ciertos elementos de la tecnología, ciertas tecnologías, sin cambiar demasiado los procesos, ¿no? Sin hacer una reingeniería de los procesos, simplemente la incorporación. Entonces tenemos por ahí un gobierno más electrónico, ¿sí? Ya el tercer Estado, este gobierno más inteligente, el Estado abierto, empieza a incorporar estas ideas de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, universidades, medios, organizaciones, ONG, colaboración al interior del Estado. El Estado ya no son esos compartimentos estancos y cada oficina se encarga de su función, sino que los problemas hoy son tan complejos que implican la transversalidad y que varias oficinas y varias agencias tengan que trabajar sobre el mismo problema. Entonces implica la colaboración entre esas agencias, la transparencia, la rendición de cuentas,
¿sí? Entonces empieza a incorporar algunas ideas, algunas innovaciones, al menos conceptualmente, y que se van a ir traduciendo en algunas políticas que implementan los estados, e incorporan cada vez más la tecnología para ir mejorando estos procesos, simplificar los procesos, poniendo las necesidades del ciudadano en el centro. No, esto es muy importante, tratar de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, cuando incorporamos tecnología y mejoramos ese proceso, lo que nos estamos ahorrando, o lo que le estamos ahorrando al ciudadano, bueno, es tiempo, es el traslado hasta distintas oficinas, que tenga que llevar un papel firmado de tal oficina a tal otra. Bueno, todo eso la tecnología empieza a mejorarlo, ingresando, digamos, estos son tipos ideales, por supuesto que persisten los distintos tipos a medida que se va avanzando en el tiempo, algunas características de algunos de estos tipos. Bueno, estamos ingresando a un estado 4.0 en el que las tecnologías disruptivas, estas de las que hablábamos, inteligencia artificial, robótica, big data, sensorización, almacenamiento en la nube, son tecnologías que ya empieza a incorporar el Estado, pero que, bueno, así como tiene sus bondades, digamos, sus ventajas, también tiene sus desafíos y sus problemas, ¿no? La ciberseguridad, el control de los datos personales, digamos, tiene una serie de problemas. Y lo que decía Pablo, que nos parece fundamental, la tecnología no reemplaza las decisiones discrecionales de los funcionarios y funcionarias, ¿sí? Esto es fundamental. La tecnología no viene a reemplazar la política, ¿sí? La tecnología es una herramienta que ayuda a mejorar algunos procesos, pero siempre hay personas por detrás de carne y hueso, funcionarios y funcionarias que están tomando decisiones, discrecionales también, ¿no? Entonces, hay un espacio ahí para los humanos que las tecnologías no van a poder reemplazar nunca, ¿no? Sí permite automatizar procesos más sencillos, permite segmentar los servicios y bienes que ofrece el Estado hacia determinados sectores de la población, porque recupera tantos datos de esa población que conoce muy bien, los puede procesar a través del Big Data y la inteligencia artificial, y puede conocer muy bien qué necesita renovar tal trámite, hacer tal otra cosa. Conoce muy bien qué necesitan los ciudadanos. Bueno, entonces, pero también hay funcionarios y funcionarias por detrás que están tomando decisiones, que hay decisiones políticas o voluntad política que no van a ser reemplazadas por la tecnología y que mucho de estas funciones que tienen los funcionarios y funcionarias están vinculadas a las relaciones humanas, ¿no? Esto que hablamos de humanizar la cara del Estado. Entonces, por eso volvemos a poner, digamos, ya teniendo todas estas tecnologías y funcionando a todo ritmo, todas estas tecnologías, ¿qué nos queda? Bueno, que los funcionarios y funcionarias tengan estas habilidades blandas de saber comunicar qué se está haciendo, de transmitir la tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanos de que el trámite o los sistemas están funcionando, se están comunicando entre sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, volvemos otra vez, ingresando en esta discusión sobre los distintos tipos de Estado, aparece esta idea de la necesidad de las habilidades blandas, además de estas habilidades duras o las competencias técnicas. La otra forma o el otro punto para entrarle a estas habilidades y competencias es básicamente, si querés pasar, Pablo, son las capacidades estatales, ¿no? Sí, Pablo, ahí sí. Me gustaría agregar, digo, para que quede bien claro esto de que el Estado 4.0 nosotros vamos a tomar algunos elementos del mismo, porque ya es tecnología disponible en la actualidad y que hace mejorar nuestra gestión, nos hace tomar mejores decisiones. Eso está clarísimo. Ahora, lo que no nos podemos permitir es que tomen las decisiones por nosotros. Eso es lo que tenemos que dejar bien claro. La conducción debe seguir siendo humana, debe tener esa supervisión, sí tiene que seguir estando y tenemos que mejorar nuestras decisiones basadas en qué, en mejores datos, en mejor procesamiento de esos datos, en tener información oportuna, ¿sí? Y de esa manera lograr responder mejor a la sociedad, ¿no? Poder conducir mejor el proceso de transformación que necesitamos. Ahora sí, vamos con la discusión teórica. Perfecto. No, decía esto de recuperar cuáles son las capacidades estatales. Hay toda una discusión bibliográfica sobre las capacidades estatales, las distintas dimensiones que tienen las capacidades estatales. Bueno, acá nosotros nos quedamos con la burocrática administrativa, ¿no? La vinculada a los funcionarios y funcionarias del Estado. Y encontramos ahí otra vez en OSLAC nuestra guía que nos dice, bueno, entrando en este contexto tan disruptivo, lo que necesitamos son enfoques abiertos y flexibles, ¿no? Soluciones innovadoras. La innovación ahí otra vez aparece, que no terminamos de capturar bien a qué se está refiriendo, pero claramente nos está diciendo, bueno, es la capacidad de los funcionarios y funcionarias de adaptarse a este contexto disruptivo, a estos cambios y estas transformaciones que van a ir surgiendo. Entonces, enfoques abiertos y flexibles,
evaluación continua, aprendizaje continuo, ¿sí? La interacción permanente para ir mejorando estos servicios, el trabajo en equipo, vuelvo a repetir esta idea del trabajo en equipo y la colaboración, ¿sí? Y evaluar, testear permanentemente cuáles fueron los resultados para ir mejorando, ¿no? Entonces, ya OSLAC nos ofrece una serie de capacidades que, fíjense, como decimos en la hipótesis, están más orientados a capacidades, si se quiere, blandas, ¿no? De cómo trabajar, de formas de trabajar, más que a las competencias más duras técnico-profesionales, ¿sí? La otra forma de ingresar en este tema sobre las habilidades es directamente sobre las competencias. Hay un concepto muy, muy interesante, muy lindo de OSLAC que dice, bueno, en este estado, en la era exponencial, ¿no? En su libro del 2020, dice, en este estado, lo que los funcionarios necesitan es tener un talento renacentista, ¿no? ¿Y qué es este talento renacentista? Bueno, un talento multidisciplinario, ¿sí? Que le permite trabajar sobre distintos temas, a adaptarse a las necesidades actuales e incluso a las futuras, a los cambios que van a venir, tener las habilidades como para ir moviéndose en los distintos ambientes, ¿no? Algo bastante difícil de conseguir, pero digamos que es la aspiración. Entonces, la otra forma de ingresar en este tema es a través directamente de las habilidades y formación de los agentes públicos, ¿no? Ahí tenemos trabajos muy buenos de Noemí Pulido y Mercedes Giacobello, que son unas de las pioneras estudiando las competencias técnicas que necesitan los funcionarios y funcionarias en toda América Latina. El INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública de la Argentina, ha colaborado mucho también en este proceso de investigar y por eso surge también esta investigación de preguntarse, ¿no? Cuáles son las mejores formas de ir capacitando a los funcionarios y funcionarias del Estado Nacional. Tenemos a Crisconio y Solano, que también están en una lógica similar diciendo, bueno, estos funcionarios y funcionarias necesitan capacidades relacionadas al liderazgo, a la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo. Fíjense que otra vez recuperamos el aprendizaje continuo, la escucha activa, escuchar qué necesitan los ciudadanos y transformar eso en mejores soluciones. Entonces, fíjense que nuevamente vuelven a aparecer estas habilidades blandas muy necesarias para acompañar esta incorporación de la tecnología en el Estado, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos las que fuimos enumerando, que encontramos en toda esta bibliografía sobre la formación, la innovación y la cultura emprendedora, por supuesto, es como la primera que se destaca y que hay varios textos y bibliografía escrita sobre el tema. El aprendizaje continuo, el desarrollo de relaciones interpersonales, la comunicación efectiva, ¿sí? El trabajo en equipo. A eso nos referimos con relaciones interpersonales, ¿no? No solo a nivel jerárquico, también de la conducción o la coordinación de los proyectos, también entre compañeros y compañeras, ¿no? Esa necesidad de trabajar en un clima agradable, donde se puedan proponer soluciones alternativas, sin temor a equivocarse, a probar, a ensayar, digamos, que exista ese entorno de trabajo en equipo y colaborativo, ¿no? Y destacan, me parece muy bien, el compromiso con el servicio civil, porque esto implica involucrarse en todas las decisiones, ¿sí? Implica, bueno, no, burocráticamente siempre esto se hizo así, o estas son la rigidez, ¿no? Del esquema burocrático, legalista, bueno, esto siempre se hizo así, hay que hacerlo así, ya está, se terminó de trabajar y me voy a mi casa. Bueno, justamente contra eso es lo que está trabajando este paradigma, ¿no? Que está tratando de involucrar a todos los funcionarios y funcionarias en ese proceso de decisiones, proponer decisiones alternativas. Así también se genera la innovación, ¿no? Proponiendo nuevas soluciones, tomando la experiencia de cómo se hacía antes, cuáles fueron los errores, los obstáculos que se fueron presentando en la implementación, en el diseño, toda esa evaluación, recoger esa información y mejorar la solución, los bienes o los servicios que produce el Estado, ¿no? Ahora sí, teniendo esta discusión conceptual y las distintas formas en las que podemos entrar a las competencias y habilidades de los funcionarios y funcionarias, nos proponemos recolectar la información o la evidencia empírica para ver cómo se están formando los funcionarios y funcionarias en la administración pública argentina, ¿no? Entonces, ahí nosotros hicimos una serie de entrevistas a capacitadores o funcionarios y funcionarias en sectores estratégicos de la administración pública. En la universidad hemos participado en unos ciclos de capacitación y por lo tanto teníamos acceso a las encuestas de satisfacción. Esto también nos permitió el INAP y la universidad, nos abrió generosamente estos datos para que nosotros podamos acceder a las encuestas de satisfacción sobre la formación que se estaba brindando. Y hicimos una evaluación, ¿no? Como decía Pablo al inicio, para saber, digamos, en este contexto, en el 2020, cómo se están formando los funcionarios y funcionarias, qué capacidades traen, qué capacidades previas tienen
para darle solución a estos problemas que van apareciendo. Y eso nos va a derivar en sugerencias también a cuáles deberían tener, cuáles están faltando. Entonces hicimos también una evaluación sobre la estrategia formativa del INAP, revisando todos los cursos que se dieron durante ese año y calificando, bueno, qué cursos se encontraban. Sí, ahí déjame agregar que si bien nosotros comenzamos el 2020 con alrededor de 400 agentes, que esto fue a mediados de 2020, digamos, todavía luego seguimos incorporando más caudal de encuestas, y en 2021 lo repetimos, ¿sí? Y gratamente vimos que se reforzaron las tendencias, la tendencia fue la misma, incluso se ha marcado un poco más, y luego ahora les vamos a ir compartiendo algunas de las conclusiones, más que conclusiones nosotros preferimos llamar tal vez comentarios finales, porque entendemos que está en bastante movimiento esta cuestión en particular. Y bueno, acá viene la parte donde Pablo estaba contando sobre el análisis de la oferta del INAP, ¿sí? Para entender primero si efectivamente ellos estaban, digamos, por el camino de ofrecer capacitaciones a las trabajadoras y trabajadores en habilidades blandas, en lo que nosotros en este trabajo llamamos habilidades soft, y afortunadamente nos encontramos con un muy buen porcentaje, ¿sí? Un significativo porcentaje de capacitaciones blandas, ¿sí? Que además no solamente el porcentaje fue para nosotros, nos sorprendió y era muy alto, sino que también eran realmente muy innovadoras, estaban encabezando una transformación. Algunas están ofrecidas por nuestra universidad también, pero vemos que hay un sistema que está respondiendo hasta esta necesidad. INAP trabaja muy articulado con el sistema universitario argentino, entonces empezamos a entender que lo que estaba sucediendo era una respuesta de todo el sistema de capacitación del Estado Nacional y de la Argentina en particular, hacia una dirección, ¿sí? O sea, que todos detectamos lo mismo, detectamos necesidades no satisfechas en habilidades blandas. O sea, estábamos con una saturación tal vez de oferta de aspectos más técnicos, ¿sí? Esto de aprender a utilizar determinado software, y nosotros queríamos ir hacia otro lugar, que es la parte de cómo hacemos para desarrollar lógicas que hay detrás de los aprendizajes, ¿sí? Y cómo hacemos para desarrollar esto que Pablo señaló tan elemental y tan fundamental para la transformación digital, que es cómo desarrollamos estas nuevas habilidades que tienen muchísimo más que ver con los comportamientos personales y en grupo que tenemos cuando trabajamos en distintos equipos dentro del Estado, ¿no? Y en sector privado también, por supuesto. Bueno, ahí se hizo un análisis de las 171 capacitaciones que tenía ofrecidas solamente el INAP. Y acá déjenme aclarar una cuestión que es fundamental. El INAP ofrece muchas más capacitaciones, pero en algunos casos está asociada con algún otro instituto o con universidades. Entonces, esas no habían estado todas incluidas ahí. Corregime, Pablo, cualquier cosa al respecto. Y de las 171 hay 35 entonces que están catalogados como soft, y el resto habilidades más rígidas, ¿sí? Algunos de los cursos que se estaban ofreciendo es herramientas de trabajo en equipo y comunicación, diálogos de aprendizaje, cómo orientar la gestión pública a los valores ODS y encontrar tu creatividad en la era digital, en la era de inteligencia artificial, perdón. El trabajo que hicimos, hay algunas que también me hubiese gustado compartir, pero bueno, a quienes les interesa está el trabajo, entiendo, publicado y accesible para todos los participantes del clan. Bueno, acá vienen algunos de los comentarios que no sé si detenerme demasiado en esto, Pablo, no sé qué opinás, Cristian, pero bueno, algunos de los comentarios que habíamos estado trabajando
que rescatamos de las encuestas de satisfacción, que muchas veces es un instrumento muy importante para la corrección, ¿sí? Esta forma de gestionar que tenemos, que es ir corrigiendo sobre la marcha, pero no quedándonos en una planificación eterna, sino ir haciendo ajustes, lógicamente, a medida que va avanzando el proyecto. Entonces, a nosotros nos sirven mucho estas devoluciones porque los cursos específicamente vinculados a tecnología y a nuevas habilidades van adquiriendo y van modificándose casi les diría cuatrimestre a cuatrimestre. O sea, esto es, ni siquiera es que se hacen renovaciones anuales, sino que se van haciendo ajustes todos los cuatrimestres. Cada edición nueva del curso va recibiendo ajustes y actualizaciones porque el contexto, la coyuntura nos la demanda. Bueno, algunas de esas que no sé si Pablo o Cristian quieren destacar algunas, si no ya paso a la siguiente. No, yo quizás lo que quería mencionar para clarificar un poco cómo encaramos la investigación es que nosotros en un principio le damos mucha importancia a recopilar los antecedentes y a las cuestiones teóricas que van planteando autores que son muy recientes y en sí el tema que nos aborda también es muy reciente. Entonces, el esfuerzo que hacemos primero es en detectar cuáles son las habilidades que es necesario fortalecer en el sector público y luego en esta parte más empírica sí intentamos corroborar si en el caso específico argentino y en particular del Instituto Nacional de la Administración Pública se están siguiendo algunos de estos lineamientos que plantean los autores especializados en el tema y por eso refuerzo algunas de las cuestiones teóricas que hablamos previamente. Una de ellas es, nosotros arrancamos planteando un título con una pregunta. ¿Estamos yendo hacia un Estado 4.0? Bueno, primero, gran parte de la discusión que ofrecemos en el trabajo es si realmente es positivo avanzar hacia un Estado 4.0 o no. Muchas de las discusiones ya las fuimos comentando, pero lo que sí es cierto y creemos que existe un consenso generalizado es que no podemos conformarnos con una simple digitalización de los procedimientos que antes se hacían en papel, es decir, no alcanza con un Estado que deje de ser analógico y ahora los ciudadanos hagan los mismos procedimientos, las mismas trámites, pero de manera digital, sino que hay que hacer una reingeniería de estos procedimientos, poniendo al ciudadano en el centro y usando las tecnologías como medio para llevar a cabo esta mejora del servicio público en general. Entonces, enmarcado en esta discusión y dejando abierta también el debate en torno a conviene un Estado 3.0 como ese al que se apunta con la transformación digital o conviene hacer un Estado 4.0 en donde ya los algoritmos gobiernen por nosotros, claramente nuestra posición está más cercana al Estado 3.0 en ese sentido. Pero bueno, tomando este consenso generalizado respecto a la necesidad de incorporar nuevas habilidades para enfrentar los desafíos de la era exponencial y particularmente estos distintos autores le dan mucha importancia a las habilidades blandas, que no es algo que necesariamente se tenga en cuenta en el consenso generalizado, como decía. O sea, ¿vamos hacia una transformación digital? Sí. ¿Cómo vamos hacia ella? Bueno, es importante estas habilidades soft incorporarlas en las capacitaciones. Y un poco lo que estamos mostrando en los resultados empíricos es que efectivamente, al menos en el caso del INAP en el año 2020, que además se caracteriza por ser un año extremadamente disruptivo, sí sucede esta cuestión de que muchos de los lineamientos planteados por los autores que fuimos citando se están llevando adelante. Así que no, simplemente quería conectar quizás la parte más teórica y la discusión más abstracta con estos resultados empíricos que estamos mostrando ahora. Gracias, Cristian. Para tal vez anticiparme a algo que va a venir más adelante, lo bueno es que el INAP sigue y continúa profundizando este camino. En 2021 notamos lo mismo, pero además profundizado. Así que son buenas noticias para quienes estamos involucrados con tecnologías en el sector público, porque vemos que va a haber una gran convocatoria al respecto
y bueno, eso va a facilitar el trabajo de todos y fundamentalmente va a tener un impacto en la ciudadanía, ¿no? Bueno, acá hicimos un cuadro muy breve de algunas fortalezas y debilidades que detectamos en las capacitaciones ofrecidas, ¿sí? Bueno, ya destacamos lo rápido que se ha adaptado la capacitación y además lo que ha aumentado. Esto es algo que ha ocurrido en todas partes del mundo, no es un fenómeno de la Argentina, desde luego que no. Las capacitaciones han aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque hemos eliminado el tiempo de viaje, ¿no? Entonces, la facilidad para poder estar más presente de forma virtual en múltiples reuniones ha permitido que trabajadores y trabajadoras tomen más capacitaciones, ¿sí? Y además también se puso en alerta y en evidencia quienes estaban más rezagados desde el punto de vista de las tecnologías y empezaron a entender que tenían que sí o sí plegarse a esto porque si no iban a quedar muy rezagados con el tema, y hoy es un elemento fundamental el manejo de dispositivos tecnológicos en nuestras áreas de trabajo, ¿no? Y poder dominarlos y sacarles provecho. Bueno, hablamos de la cantidad de la cobertura y diversidad de cursos que tiene el INAP, ¿sí? Y la calidad de los mismos, ¿no? Lo innovadores que son y cómo han acertado en los temas. Lo mismo en debilidades, bueno, ahí sí también notamos tal vez algún cansancio en parte de la administración pública de la enorme cantidad de capacitaciones que se han dado y lo que ha implicado estar tanto tiempo frente a la pantalla, ¿no? Y estar tal vez menos tiempo presente, que bueno, ya sabemos que cuando uno va a los lugares de trabajo, el trabajo tiene otra dinámica, ¿no? No se vuelve tan autómata, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y es más, se socializa mucho más, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente eso ha tenido un impacto y lo notamos en estos últimos meses del año, fundamentalmente noviembre y diciembre, un gran cansancio frente a pantallas y en la disminución de capacitaciones y concurrencia a las mismas y deserciones, ¿no? Bueno, algunos problemas de duración de cursos también, eso de cómo hacemos para ir adaptando los contenidos a quienes nos compiten a nosotros. O sea, nosotros hoy en este momento estamos siendo transmitidos y nos están viendo desde diferentes dispositivos y están a un clic de irse a cualquier otra red social o algún otro no sé, mail que les haya llegado o cualquier aplicación que quieran abrir y estar un rato navegando. Entonces, tenemos que también mejorar en cómo se dan los contenidos y sabemos que ahí hay también un gran avance al respecto y lo detectamos ahí. Bueno, para ya ir cerrando los comentarios finales, creo que estamos ya sobre el tiempo. Bueno, son muy, ya los fuimos anticipando, ¿no? Y bueno, esta tarea de producir productos innovadores, ahí Pablo, si me podés ir ayudando con estos comentarios finales y Cristian también. La planificación y de poder empezar a entender que tenemos detectar casos de éxito y poder replicarlos rápidamente y ofrecer capacitaciones oportunas para las trabajadoras y los trabajadores, eso es un rasgo muy positivo que vemos que están bien alineados sobre las habilidades que se requieren, así que digo, este es el camino que hay que continuar. Y Pablo y Cristian, si quieren dar algunas consideraciones finales. No, creo que fuiste súper claro, Pablo, ya estamos sobre la hora. Mucho de esto que estamos rescatando también en estas conclusiones es el liderazgo desde el gobierno nacional para impulsar estas capacitaciones, digamos que es un proceso que se ha dado también a nivel mundial, de cómo desde la nación se va penetrando hacia las provincias y los municipios, llevando estos cursos y bueno, por suerte también está incorporado al INAP esto de ir mejorando a partir de los resultados que va obteniendo y por eso esto que también contaba Pablo de se mejoró la oferta del 2021 y probablemente en 2022 ya tomaron nota de muchas de las cosas que fueron sucediendo este año. Así que, bueno, creo que muchas gracias por estar ahí del otro lado. Sí, agradecerle, perdón Pablo, agradecerle a INAP por la oportunidad, a la universidad, desde luego, y bueno, a CLAD y al resto
de los expositores, bueno, a Juliana, a Denise, a Pablo. Tenemos muchos Pablos, o sea, somos poco originales. Luego vamos a ver cómo las nuevas generaciones, cómo nos sorprenden con los nombres, ¿no? Muitas graças a ustedes. Graças, graças. Bom, acabamos de ver o caso da INAP, sem dúvida um caso a ser replicado, e agora eu peço para vocês descompartilharem isso. Obrigada. Para quem não estava aqui no início, meu nome é Juliana Carnaval, eu sou diretora de projetos da Fundação Dom Cabral e vou tentar aqui compartilhar a minha apresentação, que vai ser sobre um programa que se chama Um Curso de Desenvolvimento da Fundação Dom Cabral, voltado para profissionais do RH no setor público, recursos humanos no setor público, que se chama RH Estratégico para o Setor Público. Um minuto, que eu já estou pegando aqui a apresentação. Pronto, vocês estão vendo? Perfeito. Bom, o objetivo desse curso que foi desenvolvido pela Fundação Dom Cabral é desenvolver, né, dar mais ferramentas e competências para o profissional de recursos humanos no setor público, né? Ele tem como objetivo melhorar o olhar estratégico do executivo do setor público de recursos humanos para que a organização possa alcançar melhores resultados e gerar mais valor público para a sociedade, né? O que a gente entende, pelo que a gente enxerga hoje no setor público de uma forma geral, é que, na maioria das vezes, a área de recursos humanos ainda tem uma função muito funcional, né? Muito limitada ao operacional e não faz parte das decisões estratégicas da organização. Só que se a gente pensar que as pessoas, né, são os principais recursos das nossas organizações para que a estratégia seja executada, é fundamental, então, que o Recursos Humanos passe a ter uma atuação mais estratégica nesse sentido, para que as organizações públicas possam realmente ser voltadas para resultados e trabalharem um modelo de gestão de pessoas mais inovador, que seja baseado em competências aderentes à estratégia, e que seja também aliado a um trabalho de educação corporativo e dimensionamento da mão de obra. Quando a gente desenhou esse programa ele partiu desse embasamento teórico do desenvolvimento da equipe de RH. Então, hoje, o que a gente vê é um RH aqui no foco 1 e no foco 2, extremamente funcional ainda, ligado muito mais ao operacional de pessoas dentro da organização, e a gente pretende, com esse programa e com várias outras ações que temos feito Brasil afora, que o RH se torne cada vez mais parceiro do negócio, ou seja, que ele participe da tomada de decisão juntamente com outras áreas da organização e que pense estrategicamente os recursos humanos para aquela estratégia atual, né? Quando a gente pensa em estratégia, como eu disse, a gente parte... o papel aceita tudo, né? Então, a estratégia é desenvolvida, está lá desenhada, mas que para que ela aconteça é importante tanto os processos quanto as pessoas estarem preparadas para aquela execução. Ou seja, temos pessoas com competências aderentes à estratégia do nosso negócio? Essa é a grande pergunta que o RH tem que se fazer. E, paralelo a esse programa, a gente apresenta um modelo de negócios de pessoas baseado nessas competências para atendimento da estratégia. O que nós vemos hoje, de uma forma geral,
é que o RH ele fica aqui muitas vezes escondidinho embaixo da terra, né? Quando, na verdade, ele é e deveria ser enxergado como a raiz que alimenta todo o processo, né? A gestão de pessoas ela é fundamental para que as organizações consigam efetivamente entregar o que a estratégia promete, né? Então, nesse sentido, né, novamente, o nosso programa, o nosso curso RH Estratégico para Gestão Pública, ele tem como objetivo discutir justamente essa apropriação pelos recursos humanos, pelo RH, da gestão de pessoas de uma forma mais estratégica, para que a organização possa ter uma maior eficiência nos serviços prestados à sociedade. Dá licença, Ju, a sua apresentação não está em modo tela cheia. Foi agora, Dê? Ainda não, Ju. Vai no Alt Tab e coloca o modo apresentação. Eu estou tentando aqui, mas... Estou clicando no modo apresentação, mas não está indo. Modo apresentação, tenta no Alt Tab compartilhar o que aparecer para você em modo apresentação. De qualquer forma, fica a dica, pessoal, de clicarem nesse ícone no canto direito inferior, que a tela fica cheia e a leitura fica perfeita. Melhorou? Tá igual, Ju. Ai, que pena, não estou conseguindo, Dê. Bom, eu vou continuar. Desculpem, mas eu não estou conseguindo compartilhar com a tela cheia. Bom, o nosso programa, ele tem 4 trajetos, né? Eu vou passar aqui resumidamente, porque esses detalhes não são tão importantes, mas vocês têm depois na apresentação oficial e no material do CLAD. Então, a gente tem um primeiro módulo no qual a gente amplia essa visão sistêmica do profissional de RH, diante de um contexto contemporâneo da gestão pública, uma compreensão maior sobre o que é valor público, né? E de que forma a gente coloca em evidência, em execução, uma estratégia mais voltada para resultados. Depois a gente trabalha o autoconhecimento, porque a gente entende que esse profissional de recursos humanos, ele, a partir do momento que ele vai ter um papel mais estratégico, ele passa a ter que influenciar, né, ter um poder de divulgação e disseminação junto às outras áreas da organização, e a gente, para isso, trabalha competências de influência, de autoconhecimento, de liderança nesse profissional. Em seguida, a gente aprofunda no trajeto 3 para um RH realmente estratégico, né? Quais são as ferramentas que esse profissional de RH deve trabalhar para que ele tenha essa atuação de parceiro das outras áreas. E aqui a gente aborda o modelo de gestão de pessoas que eu vou apresentar para vocês em seguida, que a Fundação Dom Cabral já aplicou em algumas organizações públicas e que tem funcionado muito bem no que se refere a atuações mais estratégicas de pessoas e gestão para resultados. E, finalmente, o trajeto 4 é um trajeto bastante prático, no qual a gente desenvolve um projeto dentro de cada organização desse curso para que ela realmente faça a passagem desse RH mais operacional para um RH mais estratégico. E como é que... Agora eu vou entrar, então, nesse modelo de gestão de pessoas que a gente aborda em profundidade nesse curso, né? Esperando que as áreas possam adotar, né? E possam ter essa atuação que nós tanto falamos aqui, mais estratégica. Então, quando esse modelo foi desenvolvido,
a intenção era atender às necessidades atuais das organizações públicas. E quais são elas, né? Essa cobrança por uma gestão voltada para resultados e alinhada com a estratégia organizacional, uma necessidade de uma gestão de pessoas mais eficiente e meritocrática, o que proporciona uma maior motivação, um melhor dimensionamento da mão de obra por área, quer dizer, a gente tem uma análise qualitativa, que são as competências, e uma análise quantitativa, que é o DFP, o dimensionamento da mão de obra por área. Tudo isso contribui para a execução mais eficiente da estratégia. E, como eu tenho dito, como eu falei aqui, é importantíssimo que esse modelo de gestão por competências a ser desenvolvido dentro das organizações, ele parta da estratégia. Então, qual é a nossa estratégia? Quais são as competências que nós precisamos nos nossos funcionários, nos nossos recursos humanos, para que essa estratégia realmente se transforme em resultado? A partir desse modelo de gestão por competências, o RH ele passa a ter a ferramenta necessária para avaliar quem são as pessoas em cada área, se as áreas têm as pessoas com as competências certas, quais são as competências que eles precisam ainda desenvolver por meio de desenvolvimento. Então, você passa a ter dados e informações qualitativas nas suas mãos para que você possa tomar decisões estratégicas para a sua organização. Aliado a esse modelo de competências, como eu comentei antes, a gente desenvolveu um modelo de dimensionamento da força de trabalho. Esse modelo ele tem uma análise quantitativa de quantas pessoas são necessárias em cada uma dessas áreas para que a estratégia, os projetos e as atividades sejam executados. Ou seja, com um modelo de gestão de competências associado ao DFT, novamente, a área de recursos humanos ela passa a deter dados e informações sobre todas as áreas da organização para que ela possa contribuir, como eu disse, com a tomada de decisão voltada para pessoas. Quem são as pessoas adequadas para cada área? Qual é o desenvolvimento que essas pessoas precisam? E a quantificação também por área, que a gente sabe que é uma questão muito relevante no setor público. E, finalmente, com esses dados em mãos, né, o RH ele passa a trabalhar de uma forma muito mais eficiente e com qualidade da gestão das carreiras e sucessão dentro das áreas, né? Se uma competência é identificada como fundamental para aquela área, é importantíssimo que você faça a gestão da sucessão baseado naquela competência, né? Gestão do conhecimento também daquela competência. O dimensionamento do quadro ajuda o dimensionamento, por exemplo, de novos entrantes, de concursos, se concursos são necessários realmente ou não, ou se basta um redimensionamento entre as áreas dentro das organizações, né? Na hora de desenvolver um concurso, o RH ele tem a noção exatamente de quais competências eles precisam colocar para dentro da organização, né? A gente acaba com aquele concurso generalista que entram pessoas de qualquer tipo de formação e que muitas vezes não atende à demanda atual da organização, né? O treinamento e o desenvolvimento, ele passa a funcionar em função daquela estratégia, ou seja, ele passa a ter um custo-benefício muito melhor para a sociedade, né? Quem vai direcionar esse treinamento é o RH e não mais o indivíduo, porque a situação que a gente enxergava antes era muitas vezes o indivíduo pedindo para fazer um determinado treinamento que muitas vezes não tinha correlação com a estratégia. E aqui nesse novo modelo, quem determina as formações é o RH em função da estratégia organizacional. E a avaliação, portanto, também de cada um passa a ser realizada de uma forma muito mais voltada para resultados efetivos e, portanto,
proporcionando maior motivação. A conclusão, enfim, o que a gente entende com esse modelo é que ele resolve a maior parte dos problemas que nós identificamos nas organizações públicas, né? Então, assim, resumindo aqui os principais problemas e como a gente soluciona com esse modelo, o primeiro deles seria a alocação ineficiente da força de trabalho por área, tanto quantitativa quanto qualitativa. E, nesse caso, o modelo ele resolve, por meio das competências, as qualificações qualitativas e, por meio do dimensionamento da força de trabalho, o efetivo quantitativo de cada uma das áreas. Falta de planejamento de carreira, sucessão e remoção. Né? O que a gente vê é uma realidade, muitas vezes, que a tomada de decisão ela é feita por executivos das diferentes áreas, muitas vezes baseada em relacionamento, e aqui o RH ele passa a ter a informação necessária para que ele passe a fazer parte dessa decisão, né? Decisão sobre carreira, sobre remoção entre áreas, sobre sucessão. Falta de clareza sobre o perfil dos servidores para os concursos, né? No que a gente vê hoje, a realidade são concursos genéricos. E com esse modelo, novamente, as organizações passam a ter uma visão muito mais clara do tipo de profissional que ela precisa hoje dentro da organização e consegue direcionar melhor os concursos e as contratações em função disso. Avaliação de desempenho vinculada à remuneração e promoção, o que gera distorções. Bom, a solução que a gente encontrou para isso foi desenvolver uma avaliação por competências que ocorre separada da avaliação de desempenho, ou seja, ela não tem nenhum vínculo com remuneração nem promoção, e dessa forma os chefes de áreas conseguem fazer uma avaliação mais justa, mais meritocrática, e pensando no desenvolvimento do servidor, e não em dar notas, mas sim no desenvolvimento educacional a longo prazo. Então, é um outro olhar. É um olhar não de julgamento, mas sim um olhar para desenvolvimento de competências. Gastos altos e não planejados com desenvolvimento de pessoal. Novamente, né, eu já falei, mas repito aqui. O investimento que é altíssimo no setor público de educação, de desenvolvimento dos servidores públicos, ele era muitas vezes desvinculado da estratégia. E hoje, com esse modelo, o RH consegue pensar numa cadeia em trilhas de desenvolvimento que sejam adequadas à execução daquela estratégia atual, tendo assim um resultado muito mais efetivo. Resolve também a gestão de pessoas que muitas vezes é não meritocrática. Com esse modelo, a gente gera uma avaliação que condiz com a realidade, porque ela não está vinculada à remuneração, ela está, novamente, lembrando, vinculada a desenvolvimento, então as notas passam a ser muito mais justas e aderentes ao resultado de cada pessoa, e dessa forma a gente gera uma gestão mais meritocrática, com maior satisfação daqueles que têm resultados melhores. E, por fim, e bastante importante, né, o fato das competências serem avaliadas, dos processos e das atividades serem avaliados durante o DFT, isso faz com que cada um entenda qual é o seu papel naquela estratégia, né? De que forma ele contribui para que aquela estratégia seja realmente executada, entendendo realmente de que forma ele precisa se desenvolver, quais são as suas qualidades, quais são os seus pontos fortes, e, sem dúvida nenhuma, isso facilita muito a motivação pelo propósito, porque ele entende para que serve aquela planilha. A minha planilha serve para atingir tal desafio estratégico. E essa compreensão do todo, essa visão sistêmica, muitas vezes, sem esse modelo, não era possível.
O resultado final, então, que a gente espera com esse curso do RH estratégico, enfim, e todas as ações que a Fundação Dom Cabral realiza dentro das organizações nesse sentido, é que realmente o RH ele passe a ser parceiro de todas as outras áreas, que ele passe a ser parceiro do seu cliente interno, né? Que ele faça parte do desenvolvimento da organização e, finalmente, entregue valor para a sociedade. A partir dessa capacitação da equipe de RH, a gente entende que essa equipe ela seja capaz de estabelecer uma relação de confiança para discutir todos os assuntos ligados à gestão de pessoas dentro das organizações. E, finalmente, o profissional de RH ele compreende o seu papel hoje de decisor estratégico e não mais de especialista funcional. Então, assim, de uma forma resumida, o tempo foi pouco, mas era isso que eu tinha para apresentar em relação ao meu painel. Eu agradeço a presença de todos. Novamente, em nome da Fundação Dom Cabral, agradeço Denise, Paulo e todos os outros participantes. Eu não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, a gente tem mais 2 minutinhos, fiquem à vontade. Acho que não. Obrigada, Ju, pela coordenação aí do nosso painel, né? Agradeço também aos demais colegas convidados. E não sei se tem aqui uma interatividade para perguntas. Acho que não, né, Ju? Eu acho que não. Laura, você sabe dizer se tem? Não, ela está dizendo no chat que não. Não. Então, gente, muito obrigada. Era isso. Uma boa tarde a todos, então. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Tchau.